Como é que você está? Tudo bem contigo? Como você tem enfrentado os gigantes da vida? Gigante é algo que parece ser maior do que nós. Por exemplo, o medo. O medo, ele vem numa velocidade tão grande dentro da nossa mente que nós pensamos que não vamos conseguir vencer. Nós temos medo de muitas coisas. E hoje eu quero falar como nós vencer o medo. Eu quero falar 5 coisas o qual nós vamos fazer para nós vencer o medo. O medo está dentro da nossa mente. Vamos ver o que é que a Bíblia diz para nós, né? O próprio Deus fala para nós nesse momento. Lá em Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Deus, ele diz para nós não ter medo, para nós não se assombrar, porque Ele é o nosso Deus, Ele vai estar conosco, Ele está conosco. Então não vamos ter medo, porque Deus, Ele está conosco. Lá em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7, também tem uma palavra para nós, que diz assim: não andeis inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam conhecidas diante de Deus. Então nós não devemos andar com tanto medo, andar assombrada, porque a palavra de Deus, ela é a verdade. E ela nos ajuda a vencer o medo. E em Filipenses diz para nós não andar inquietos com coisa alguma, mas nós devemos levar as nossas causas, as nossas petições, os nossos pedidos diante de Deus através da oração. Então Deus, ele está conosco. Então não vamos ter medo, mas nós vamos vencer o medo. O salmista, ele fala nos Salmos que ainda que ele andasse pelo vale da sombra da morte, ele não ia ter medo. Então tem coisas que acontecem conosco, com a nossa família, na nossa casa, ou até na nossa própria mente, que parece que não tem fim, parece que nós não vamos vencer. Então, quando nós confiamos em Deus, nós também temos a esperança de que nós vamos vencer sim. Primeiro, não vamos ficar com medo, nós vamos ter a certeza de que Deus, ele vai nos ajudar. E também, para nós não andar preocupados, mas levar diante de Deus as nossas petições em oração, e que Deus, ele vai nos ajudar. Eu quero falar de um homem, um jovem chamado Davi, que todo mundo conhece esse jovem, um jovem novo, né? Que a Bíblia fala em 1 Samuel capítulo 17. Davi, ele era um servo de Deus, um jovem simples, humilde, que pastorava as ovelhas do seu pai no deserto. Mas os seus irmãos eram soldados, homens grandes e bonitos. Mas Davi, com a sua simplicidade e com a sua sinceridade, ele foi escolhido pelo próprio Deus para reinar. Então eu quero te dizer que Deus, ele escolheu nós também para reinar, para coisas grandes. Mas em muitas áreas da nossa vida existe uma coisa chamada medo, que nós temos que vencer. Nós temos que ter a vontade de vencer, de lutar, de prosperar, de ter sucesso. Eu digo sucesso não é enricar, arranjar milhões, mas é fazer algo grande, algo bom, algo que vai ficar, vai marcar a nossa história. E Davi, ele marcou a história dele lutando contra um gigante chamado Golias. Ele até experimentou as armaduras de Saul, mas era tão pesada que ele não aguentou. Ou seja, eu e você, nós vamos lutar com algo que nós temos, com a nossa inteligência, com a nossa capacidade, porque Deus nos capacitou para vencer. Então nós vamos vencer esse medo, essas barreiras que existem e que nós devemos lutar contra elas. Do que você tem tido medo? Você tem medo de alguma coisa? Você tem medo de fazer algo que alguém lhe chamou para fazer e vir no seu pensamento: não, mas
eu não vou conseguir, né? É difícil demais. Deus o livre, eu não quero fazer. Quando eu consegui meu primeiro celular, que usava rede social, internet, eu não tinha ainda, né? Quando eu tive meu primeiro, e eu quase deixava de lado. Eu disse, não, eu não vou conseguir não, Maiara. Minha caçulinha, minha filha caçula, né? Missionária Maiara. Eu disse, não, Maiara, eu acho que eu não vou querer, não vou conseguir. E ela disse, senhora, vai sim. Imagina eu ter medo de aprender a mexer na internet. E eu consegui. Então, a nossa mente é um campo de batalha. E nós temos que lutar contra isso, contra esse medo. Então, como é que nós vamos lutar? Voltando a falar de Davi, ele lutou contra um gigante, que era um homem muito grande, um homem de guerra mesmo, que as pessoas estavam com medo dele. E Davi, apenas com algumas pedrinhas, foi lá vencer o gigante. E por que ele matou o gigante? Porque a força de Davi não estava nos seus braços, nas suas mãos, mas era uma força que estava dentro dele. Davi não tinha medo. Por que ele não tinha medo? Ele mesmo falou que lá onde ele estava no deserto, ele enfrentou o urso, leão, que vinha atrás de comer as ovelhas do seu pai. E ele o matava para salvar a ovelha, o animal lá do seu pai. E como nós vamos vencer o medo? O medo que impede de nós crescer espiritualmente, o medo que impede de nós tomar algumas decisões, o medo que tem paralisado você, pensando que não é capaz, que não vai conseguir, que não vai dar certo. Mas eu quero dizer que vai dar certo sim. Você vai conseguir, você vai chegar lá, você vai fazer. O que é teu, o diabo não vai tomar, não vai roubar. E tem algo dentro de você que você precisa vencer, que é o medo. Vamos vencer esse medo juntas? Então eu tenho 5 coisas para falar. Enquanto isso, se inscreve aí no canal, deixa o seu like e ativa o sininho, porque se você não ativar o sininho, na opção todas, quando eu postar o próximo vídeo, que vai ser na próxima segunda, você não vai receber a notificação, você não vai saber se eu postei um vídeo ou não. Então, primeiro, confie em Deus. Davi, ele só venceu porque ele não confiou nele mesmo, mas ele confiou em Deus. Não confiou na sua força, nem na sua arma, que foi apenas pedrinha, mas ele confiou em algo maior, em algo grande, que era a força de Deus que tinha dentro dele. Ele venceu aquele gigante. Segundo, não ande preocupado. Quando nós ficamos preocupados, com medo, achando que não vamos vencer o medo nos paralisa. Ele impede de nós fazer algo grande. Então, não tenha medo. Não fique preocupado. Terceiro, não pense no que vão falar. Quando Davi ele foi para enfrentar o gigante lá, as pessoas ficaram rindo dele, ele tão pequeno, e querendo enfrentar um homem tão grande daquele. Ele não olhou para o que as pessoas estavam dizendo e nem teve medo do que aquele gigante falou. Quarto, não se sinta incapaz. Não tenha medo quando for para você fazer algo que você nunca fez e que acha que é difícil de fazer. Não tenha medo de fazer, né? Não se sinta incapaz. Sabia que um dia eu me senti incapaz? Eu lembro que um dia a pastora Josi mandou eu arrumar a mesa da ceia. Olha o medo dentro de mim. Não, pastora, mas eu acho que a irmã faz melhor do que eu. Manda ela. E depois eu fui rir de mim, meu Deus, como é que pode eu me achar? Ficar com medo de não arrumar a mesa da Santa Ceia. Que coisa é essa? Eu com medo, eu achava que eu não ia fazer direito.
Então não se sinta incapaz, você é capaz sim. Deus lhe capacitou para coisas grandes. O quinto, enfrente o medo fazendo. Tem algo para você fazer, algo que assim parece que é grande mesmo. Será que eu vou conseguir? Claro que vai. Quando você quer, você consegue. Mas quando você deixa o medo te dominar, aí você vai ficar paralisado. Então não deixe o medo te paralisar nunca, mas a partir de hoje você vai sempre pensar, o medo já foi vencido. Eu não tenho mais medo, eu vou conseguir sim, eu vou conquistar, eu vou fazer do jeito que eu sei fazer. Eu não vou me preocupar se fulano faz melhor do que eu ou se eu vou fazer pior. Não, Deus lhe capacitou para você fazer grandes coisas, se você vai conseguir, você vai chegar lá. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, que você seja muito feliz e conquiste-se muitas coisas, que você atravesse as fronteiras, em nome de Jesus.